Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino. Do meio-dia como à noite, esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba, e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto Moabe clamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas. Que haviam chegado a jazer e vagueiam no deserto, os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei, com o pranto de jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil. E nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quireres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor, dizendo, em dentro de 3 anos, a tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. E o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, em 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto plantarás formosas plantas, e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe, está é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo, ide. Mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis.
Porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e, passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então, com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião,